Oi, pessoal, aqui é a Iracema da Dona Barbosa. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, essa capa é uma obra de arte. A gente vai conversar sobre o uso de pinturas clássicas em capas de disco e relembrar algumas das obras mais icônicas do gênero. Certo, meus amigos capistas? Certíssimo. Mas antes, o que, Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm no Instagram e no Twitter. Se você gostou do nosso programa, você pode avaliar na plataforma de streaming que você está ouvindo. Dê nota 5, não aceitamos menos que 5. Se tiver espaço para deixar comentários, deixe comentários também. Compartilhe os programas, ajude a chegar em mais ouvintes. E se você gosta muito da gente, você pode apoiar em apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também pode assistir às gravações ao vivo. Hoje estamos com a sala cheia, né, Kleber? Cheíssima aqui, ó. Vinícius Correia, Tuane Malman, Carlos Cesari, Leonel Moura, Maria Lua, Júlia Paterniani, Jefferson Kozenieski, Fábio Jota, ou Xota, dependendo do espanhol, Miriam Marinho, Mariana Abraão, Fabrício Neri, temos aqui o Luiz Ricardo Melo, e é isso. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. Não só pode, como cast. Olha aí. Meu Deus. E no dia 23 de agosto rola mais uma festa nossa lá no Zig Duplex, no centro de São Paulo. Ingressos logo já estarão disponíveis. Fiquem de olho nas nossas redes sociais e venham dançar com a gente que a gente vai tocar os melhores hits a noite inteira. Certo, meus amigos? Certíssimo. Vamos falar sobre música, meus amigos. Bora. A grande beleza da arte é que ela está sempre em processo de transformação e uma simples pintura do século XVIII pode ganhar outro significado quando anos mais tarde passa a ser incorporada como imagem de capa de um disco de rock. Aqui no podcast VFSM nós temos vários programas que discutem a relação entre as capas e os discos que elas apresentam, como o programa número 48, em que falamos sobre qual a importância da capa para um disco, a edição 143, em que lembramos de algumas das capas mais feias de todos os tempos, a edição 263, com capas que contam histórias, e a edição 285, em que damos uma volta ao mundo por meio das capas. No programa de hoje a gente vai ser ainda mais específico porque a gente vai explorar o uso de pinturas ou outras manifestações artísticas que foram reapresentadas ao serem incorporadas como imagem de capas de discos que acabaram ficando bastante famosos. Alguns deles são verdadeiros clássicos aqui. E o ponto de partida para essa discussão envolve a maior de todas as telas, que é a tela do seu celular, porque nos últimos meses o TikTok foi dominado por vídeos de pessoas que visitaram o Museu Real de Belas Artes da Bélgica com um único objetivo: ver a pintura de 1793 do artista neoclássico francês Jacques-Louis David, intitulada A Morte de Marat. A pintura retrata o revolucionário francês Jean-Paul Marat, morto em sua banheira após ser assassinado por Charlotte Corday. O Davi apresenta o Marat como um mártir nessa tela, enfatizando sua serenidade e sacrifício pela Revolução Francesa. A composição é simples e austera, destacando essa pureza e nobreza do Marat. Ele está como se ele estivesse dormindo praticamente ali. E a obra tornou-se um poderoso símbolo político, glorificando o Marat como um dos heróis da Revolução. A imagem é um dos principais registros pós-Revolução Francesa. Ela é bastante conhecida dos livros de história. Eu lembro de ter visto a primeira vez num livro de história, justamente na época do ensino médio. Porém, em 2008, ela acabou sendo utilizada como a capa do álbum de estreia de uma banda de pós-rock shoegaze, que é o Have a Nice Life, é uma banda meio cult aí entre os indies e as galeras dos Rate for Musics da vida, e ela foi utilizado um fragmento, um trecho, um recorte dela no álbum Death Consciousness. O trabalho acabou conquistando um status de obra cult ao longo da última década. Hoje ele figura ali na lista dos 100 melhores de todos os tempos do Rate for Music e outros agregadores de notas e tudo mais.
E ele tem sido citado como um dos discos mais influentes do gênero nos últimos anos, levando uma parcela favorecida do público que pode viajar aí para a Bélgica para justamente conhecer essa pintura original no Museu Real de Belas Artes da Bélgica. Na verdade, ele é um conglomerado, são vários museus meio que próximos, ali eles integram um bloco de museus, e essa tela ela acabou sendo objeto de culto, assim. Então as pessoas vão pro TikTok, falam assim, o que todo mundo veio ver, e aí mostra as pessoas filmando o museu, o que eu vim ver, daí foca na tela e mostra a música do Have a Nice Life tocando. E o legal é que tem mais 2 discos que também usam essa mesma pintura como capa. Tem uma banda chamada... Tem o New Regime, com um disco chamado Coop também, de 2008. E uma banda chamada Voz Própria, com El Ingresso, que é um disco de 2004. Não conheço nenhum desses 2 discos. Mas também usa a mesma capinha ali. Ô, Renan Guerra, você que sugeriu a pauta, o que você acha dessa ressignificação e desse contínuo processo de transformação de uma obra de arte ao longo dos anos aí? Bom, eu acho que grande parte da minha formação cultural vem desse universo de gostar muito das coisas, ficar um pouco aficionado com elas e a partir disso ir conhecendo novas coisas. Então eu acho esse processo de você se apaixonar por um disco, assim como pode ser com um filme ou com um livro, e você ir se interessando por tudo aquilo que está envolto naquela obra, é também uma forma da gente consumir outras possibilidades de arte que às vezes a gente não estaria atento. E eu acho que a gente tem às vezes uma relação diferente com obras de arte ou com esse espectro das obras de artes plásticas, por causa, às vezes, até de falta de acesso. Eu, por exemplo, cresci no interior, então eu não tinha acesso a museus, a essa experiência de você ver obras de arte com mais facilidade. Então é uma coisa que foi tipo um gosto que eu fui aprendendo mais tarde na vida. E eu acho que essa relação de você saber que os artistas que você gosta também são interessados por essas coisas fazem com que a gente crie esses caminhos para também conhecer e entender mais sobre esses universos. E vocês já tinham se atentado, gente, com outras obras do gênero? Algum outro trabalho que chamou a atenção de vocês, Isa, Nick, por justamente utilizar de uma imagem antiga? Ai, pra mim, eu acho que a mais icônica, assim, que eu lembro Já sei. é Fleet Foxes. Fleet Foxes, É a que eu acho muito icônica, assim, e consegue passar a alma da banda, né, assim, porque é tipo, são os primeiros registros, eles usam esses tipos de pintura ali pra compor, né, o que eles são, essa vida mais camponesa, enfim, eu acho muito interessante. E aí eu fui atrás também. Que nem o Renan falou, assim, sabe? Tipo, foi muito de pesquisa, de ir atrás. E eu ainda tava no colegial. Então foi bem legal, assim, tipo, entender que tipo de estilo era. Aquelas coisas, né? Dando aquele Googlezinho. Nossa, a minha história é bem mais triste. Antes de Fleet Foxes, eu conhecia uma banda chamada Coldplay. E aí tem aquela banda tem a capa do Viva La Vida, que também é Sim. Acho que é da Revolução Francesa e tal. Essa é top livros de história. Todo livro de história tem essa foto. Mas acho que o Viva La Vida é depois do Fleet Foxes, não? Não, mesmo ano. Mesmo ano, 2008. E aí, enfim, eles mudam alguma coisa ali, né? Tem escrito Viva La Vida e tudo mais. Mas a pintura em si era bem impactante, sendo bem... chamava bastante atenção, então... Eu me lembro bastante dessa. E acho que alguns singles antes também usavam outras pinturinhas ali da mesma época, nesse mesmo estilo. Usa. Então foi uma coisa que me chamou bastante atenção na época. E você, amigo Kleber? Cara, mesmo eu partilho da mesma coisa da Isa, foi o Fleet Foxes, assim, que eu falei, nossa, que capa legal, e aí você vai pesquisar e descobre o que tem por trás, assim. A gente vai falar mais dela daqui a pouco, até porque o artista, ele teve outras imagens replicadas do trabalho de outros artistas, mas eu achei curioso o que o Renan falou, assim, de por não ter um museu perto, é muito louco a gente ter esse contato posterior com a arte. Eu lembro muito da primeira vez que eu fui pro MASP e eu vi aquele quadro do Renoir, que é Azul e Rosa, que são as duas garotas. Nossa. E eu lembro de ter Esse é visto impactante esse quadro demais. no livro de história, e eu achei ele muito bonito, porque ele, tipo assim, ele é todo esfumaçado, mas ele tá muito nítido aquilo que ele tá trabalhando ali. E quando eu vi ele pela primeira vez, esse quadro, eu fiquei assim, tipo, uma meia hora que eu fiquei só olhando os detalhes, sabe? Surreal. É uma coisa muito surreal, o quanto ela cresce, assim. E eu imagino o impacto que deve ter você
ser muito devoto de uma banda, como o caso do Have a Nice Life, que é uma banda mega cult, assim, e você poder ter acesso a ver essa obra, tipo, ali ao vivo, sabe? Eu acho que tem um outro significado, um outro impacto, assim, eu acho muito bonito isso, o quanto a arte vai crescendo, vai ganhando significados e ressignificados depois disso, né? E uma coisa, só falar desse quadro que eu acho muito interessante do Renoir, que o Kleber falou, porque é um dos meus favoritos também. Você sabe a história desse quadro, amigo? Ela morreu depois, não é? Uma das meninas. Amigo, as duas? Elas são 2 garotas judias e uma delas vai pra Auschwitz e morre já idosa em Auschwitz. E eu acho muito louco a gente pensar que essa obra, pra mim, ela é de um tempo totalmente, como eu posso dizer, tipo, perdido no tempo. Muito mais antigo, assim. Muito mais antigo, exato. E daí quando você coloca, assim, em perspectiva os fatos e as datas, você fica... Uou, tipo, é tipo quando as pessoas falam que a Cleópatra tá mais perto da gente do que da criação das pirâmides. E isso meio que buga a cabeça das pessoas, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no MASP, eu fiquei muito impactado com o Portinari. Porque eu fiquei assim, meu Deus, as cores, os traços. É muito tudo louco. tão Eu fui numa absurdo. exposição do Portinari quando teve. E é muito absurdo, eu acho, também a experiência de quando você vai no museu e você se toca do tamanho das coisas. Porque a gente que cresce vendo as coisas em livros de história. Eu lembro que a primeira vez que eu tava no museu no Rio de Janeiro e eu vi a primeira missa do Vitor Meirelles. E Nossa, tipo assim, é gigante! é uma parede imensa, tem um banco pra você sentar e ficar olhando os detalhes. E aí eu acho que isso é muito absurdo, assim. Porque tem umas obras que são muito gigantescas e muito cheias de detalhes e muito complexas. E aí eu acho que isso também é muito, muito rico. E aí isso entra também numa outra discussão, que eu acho que é interessante quando a gente pensa em capas de discos e nessas apropriações. É que muitas vezes, quando vai ser feita uma capa, é escolhido um recorte, às vezes, da obra. Sim, e aquilo não é a obra sim. inteira. Então, acho que isso já passa também por um tipo de modificação que é específico. Porque se o autor da obra quis nos mostrar determinado ângulo, a gente só tem aquela leitura que ele quis. Mas aí quando você pega uma capa e a gente tem um outro ângulo, é uma outra perspectiva muito interessante. E aí as coisas vão ganhando outros universos, assim. A própria morte do Marat, que a gente começou conversando aqui, do Have a Nice Life, ela é um corte, assim, muito específico, assim, tipo, tanto que corta o rosto, né, do Marat, tipo, é mais a mão dele e o sangue da banheira. Nas outras capas que o Nick citou, os recortes também são diferentes, assim. Então, é muito louco como, tipo, acaba dialogando diretamente com as temáticas do disco, assim. Esse do Have a Nice Life, ele é um disco mega melancólico, com questões sobre depressão, reflexões sobre a morte. E você olha pra imagem de capa e você fala, o disco é sobre isso, sabe? É sobre esse trecho específico dessa imagem, né? Sim, sim. Uma aqui que a gente pode começar puxando, porque essa é uma das que foi mais utilizadas, exaustivamente utilizadas. Eu coloquei apenas algumas citações aqui, mas na verdade ela tem diferentes releituras, porque ela é uma tela dividida em 3 partes, que é o Jardim das Delícias Terrenas, de 1504. Por sinal, esse nome eu acho maravilhoso. Muito é a pintura bom. do Hieronymus Bosch. Ela descreve a história do mundo a partir da criação, apresentando o Jardim do Éden na lateral esquerda e o Inferno na lateral direita, mas o trecho que é o mais utilizado é esse trecho central, porque ele tem uma coisa meio... quase parece que é uma orgia, uma coisa assim meio... O nome diz muito, é o Jardim das Delícias Terrenas. Então tudo que tem prazer envolvendo ali tá explícito nesse trecho. E ela é altamente psicodélica, ela já foi utilizada pelo Dead Can Dance no álbum Aion de 1990, num recorte muito pequenininho. O Cérebro Eletrônico, banda brasileira, usou no álbum Vamos Pro Quarto, de 2013. O Deep Purple usou no álbum Deep Purple, de 1969, só que eles colocam ela em preto e branco. E até a capa do Dangerous, do Michael Jackson, ela é inspirada nesse tipo de traço de ilustração que eles usam nessa tela. Essa aqui é batata. Ainda hoje tem muita gente que continua usando, né? É interessante porque ela tem muitos detalhes e cada pessoa pode usar tipo um recorte. E aí você às vezes identifica que é desse autor, mas às vezes as pessoas demoram a se tocar
que é também dessa mesma obra. Às vezes a pessoa pensa até Sim. que é uma outra obra, porque são muitos detalhes ali. Eu conheci ela a partir do Dead Can Dance, e é muito interessante como cada disco que pega, tipo, o seu recorte, esse universo que as pessoas colocam ali na capa conversa com o seu disco. E é interessante nesse sentido de que é um quadro desses que, sei lá, às vezes a gente passaria batido, assim, você pensa, nossa, tem muita coisa aqui, não entendi o que tá escrito aqui. E eu acho que por essa conexão que a gente tem com a música, às vezes você faz um outro caminho para descobrir esse quadro que tem sentidos religiosos, mas que tem uma outra possibilidade criativa aqui que é muito rica também. E tem um fato curioso que essa capa, se eu não me engano, essa pintura, ela tem uma partitura num cantinho muito específico da tela e as pessoas recriaram essa partitura, tipo, descobriram anos mais tarde e recriaram ela, assim. Então tem a relação da música tá muito diretamente relacionada com a imagem nesse caso. Nossa, eu imagino o tamanho real desse quadro pra alguém conseguir recriar um mini fragmento da música. Amigo, ali. eu não acho que ele é grande não, hein? Deixa eu ver aqui. Ele tem 2,20 metros. 2 metros por 3, é grande. Sou eu deitado de cima e embaixo. São quase 4 metros de um lado. É, quase 4 metros. Bora aqui pro outro, já que a Isa falou da capa do Fleet Foxes, ela também é um recorte bem ampliado, mas ela é um trecho do Provérbios Neerlandeses, que é uma tela do artista flamengo Peter Bruegel, o velho. Importante frisar que ele é o velho, então imagino que deveria existir um Peter Bruegel, o novo. E é curioso que se chama Provérbios Neerlandeses, é porque são pinturas, são representações de frases do cotidiano. Tipo, é como se alguém fizesse uma tela com trechos, tipo, vai tirar o cavalinho da chuva, e esses tipos de coisas, e fizesse uma tela inteira disso, só que com provérbios que são característicos dos povos neerlandeses, né? Gente, eu acho muito bonito. O que eu gosto muito dessa capa é que aquilo que o Renan também falou, né? Que ele é um recortezinho. Quando você olha o quadro inteiro, é muita coisa. É meio que onde está o Wall-E, sabe? Tem muita coisa acontecendo ali. E eu acho muito legal o recorte, o foco que eles dão. Porque, não sei, o Fleet Foxes, a mente ali perturbada, genial do Robin, perturbada de um jeito bom, tá, gente? Porque tem muita coisa ali, muita imaginação. Acredito eu, fazendo músicas tão bonitas. E eu acho legal, porque é uma capa que ela traz a tonalidade ali do que é esse som camponês deles, falando, sei lá, aquelas primeiras músicas deles, sei lá, parece que eles estão colhendo morangos e vivendo uma vida tranquila no interior. Mas é engraçado porque, ao mesmo tempo, essa capa ela é sujíssima. Por exemplo, tem um cara Exatamente. cagando num canto. É isso que eu ia falar. outro Só que ao canto mesmo tem tempo, uma- ela é completamente, tipo assim, tem um cara gritando. O foco é o cara gritando ali perto Eu da gosto casa. muito da véia matando o demônio no canto esquerdo embaixo. Então, quando você olha, tipo, de longe, você fala, nossa, que legal, né? Ah, o campo, uhul. Só que não, é tipo um completo caos, é perturbadíssimo os detalhes. Então é muito legal. Essa obra que se chama ali Os Provérbios Neerlandeses, ela também teria o nome de O Manto Azul ou A Loucura do Mundo, porque além de catalogar esses provérbios, que são as imagens, ele queria catalogar um pouco dessa loucura humana. Loucura. E isso. é interessante, se vocês entrarem se vocês procurarem, vocês vão ter a lista de todos esses provérbios, são tipo assim, muitos provérbios. E ele se chamava O Velho porque o filho dele era o jovem. E aí o jovem era basicamente o filho dele fazendo cópias das obras dele. Então tem a lenda de que o Peter Bruegel jovem pintou pelo menos 16 cópias desse mesmo quadro. E aí algumas dessas cópias têm figuras diferentes e tipo, às vezes não tem o mesmo provérbio nos outros quadros, entendeu? Então existem vários desse quadro. E aí um fato curioso sobre essa capa também, que quando o Fleet Foxes foi usar, eles entraram em contato com o próprio museu, que se eu não me engano, essa tela tá na Alemanha. E aí eles ficaram muito felizes, porque, tipo, eles sabiam que isso ia virar um objeto para atrair a atenção de turistas. Então eles, tipo, mandaram uma versão impressa em alta qualidade para eles utilizarem, eles imprimiram, tipo, fizeram
a digitalização e depois aplicaram na tela, assim. Eu tenho esse vinil e é maravilhoso, gente. Ele é, tipo, muito lindo, assim, de você ter. É meio maluco, né? Cada hora você descobre uma coisinha. Acho que fala um pouco sobre a música também, né? A cada audição você descobre alguma coisinha nova ali. É muito interessante isso que você falou de o museu ter ficado animado deles terem pedido, porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui, que às vezes as pessoas têm… o público tem interesse em arte, mas às vezes ele não chega até isso. E às vezes a música pop consegue fazer esse caminho que é muito interessante, das pessoas se interessarem por algo que às vezes elas nem sabiam que elas iam gostar, né? E a gente sabe o quanto isso influencia que as pessoas façam essas visitas, essas coisas. E aí você chega no museu e você descobre muitas outras coisas além daquela obra específica que você foi ver. Outra tela do Bruegel que foi exaustivamente usada e eu acho maravilhosa também é a Torre de Babel, de 1563. Eu coloquei aqui como referência o disco que usou, que foi o do Titãs, o Nhengato, de 2014. Mas ela também tem vários nomes, tipo… Eu não coloquei porque são nomes conhecidos, mas tem pelo menos uns 5 ou 6 artistas que reutilizaram essa tela. E aí tem um fato curioso… que o Bruegel fez 3 versões diferentes dessa tela. Uma se perdeu, que era uma pintada em marfim, e aí tem outras 2 que tem diferentes variações de tamanho e dimensões da torre ali. Mas eu acho que essa é uma imagem… Eu acho que aqui, tanto no Provérbios Irlandeses como nessa, eu acho que representa muito de por que esse cara foi utilizado por vários artistas. Eu sinto que tem uma dramaticidade muito grande na forma como ele pinta as coisas, sabe? Tem, tipo, esse contraste das cores, do azul com vermelho, os objetos bem posicionados, essa coisa das sombras. Eu acho que acaba religioso e é mundano ao mesmo tempo. Tem uma coisa disso que é bem pesada amigo, nas duas. Foi profundo você agora, hein? Não, mas sei lá, chega quase a ser profano em alguns momentos, né? Ainda mais que a gente tá falando de um período de renascimento e tudo mais, então… Exato. Várias questões. Mas é isso, puta, essa pintura é muito bonita. E é engraçado, assim, porque os crop que tem dela é geralmente o mesmo, né? Nas outras capas também, além dessa do Titãs. Mas, de fato, as bandas que fizeram o mesmo recorte aí são bandas, tipo, desconhecidíssimas, assim. Eu nunca ouvi falar de nenhuma delas. Na próxima a gente tem o quadro Maria Antonieta com a Rosa, que é uma pintura da Elisabeth Viege Lebrun. Ele foi pintado em 1783, ele está em Versalhes, na França. E é interessante porque ela foi usada na capa do Nobody's Daughter, do Hole. E eu gosto muito a gente falou aqui dos cortes das capas. Eu gosto muito que nesse corte a Maria Antonieta tá sem cabeça. Então isso é muito… Diva. Ela só tá segurando a rosinha, assim. E é muito interessante porque eu acho que a gente pensa na Maria Antonieta como essa figura complexa. Eu acho que especialmente pra mim ela é a Kirsten Dunst. Então, quando a gente pensa já nos anos 2000, a gente tem essa ressignificação ali a partir da biografia dela e do filme feito pela Sofia Coppola, que tenta trazer ela como se ela fosse assim, uma garotinha assim, muito fora da realidade. Ela era uma puta safada, isso é um fato. E eu acho muito interessante que ela seja usada pelo Hole aqui antes desse outro universo. Então acho que a Maria Antonieta é uma figura complexa, mas ela era assim, ainda assim uma figura interessante e rica por causa disso. É tipo assim, ela era meio Margaret Thatcher had girl power. Tipo assim, Maria Antonieta had girl power. Maybe so, mas que bom que ela foi assassinada. Então, acho interessante que ela apareça aqui sem cabeça. A Maria Lua falou assim, neerlandeses é o gentílico dos Países Baixos, onde fica a Holanda. Ele falou certo. Obrigado, Maria Lua. Muito bom. Então, eu ia seguir aqui com esse próximo que eu adoro, amigo, que você colocou. Eu amei que você colocou aqui na pauta a Balsa da Medusa, de 1818. Na real, não vou falar o nome em francês, ok, gente? Mas a Balsa da Medusa é uma pintura… Theodore Guéricault, eu acho. Guéricault. Mas eu não vou falar o nome da Balsa da Medusa aqui em francês aqui, não. O nome da obra eu não vou falar, não. La Rodot de la Méduse. Enfim, é uma pintura a óleo executada entre 1818 e 1809 pelo pintor da época do romantismo e litógrafo. Fala aí, Kleber. Theodore Guéricault. Ela tá exposta no Louvre.
em Paris. E é considerada um ícone da pintura ocidental. Essa é Bom, dramática. gente, essa é dramática demais. E eu gosto muito porque é do... A capa em questão é do Run, Sodomy and the Lash, do Pogues, irlandeses mais malucos Banda que já passaram de punk pela... celta. Os irlandeses mais malucos que já passaram pela Terra. E olha que pra ser irlandês tem que ser maluco. Então, é isso aí. Cara, eu gosto bastante desse álbum de 85. Tem várias músicas clássicas deles, como I'm a Man, You Don't Meet Every Day, A Pair of Brown Eyes, Dirty Old Town, Jesse James. É muito bom esse álbum. Quem gosta de cantos beberrões vai gostar muito. E é muito legal porque essa capa tem essa coisa que é meio de uma ressaca do mar. E o balanço, e tá todo mundo desmaiado ali. Você consegue sentir ela se movimentando se você ficar olhando. Exato. E tem essa coisa beberrona do Pogues, que quando você pensa no balançar da Guinness, você pensa no brinde de uma Guinness batendo copos, cerveja preta batendo, e tem essa marola do mar, entendeu? E tá todo mundo bêbado, então parece muito que essa pintura faz muito sentido no que eles querem trazer pra esse álbum que é tão icônico e que, juro, representa muito bem agora pensando esteticamente aqui. Eu quero sair um pouco do universo da Europa ali para trazer Neve Noturna em Kambara. É uma xilogravura de 1834 do Utagawa Hiroshige. Você deve estar perguntando da onde que é essa capa. Essa capa é a capa do Pinkerton, do Weezer. Ela é a capa que mais se distancia de tudo que o Weezer fez assim, nos últimos anos. Primeiro que eles vêm com o Blue Album, que é com os 4 ali. Depois essa estética vai ser replicada nos outros discos com outras cores. E aí eles recortam esse trecho que mostra... são algumas pessoas num dia de neve, assim. E eu acho essa capa lindíssima. Ela é parte de uma série de 53 xilogravuras feitas pelo Hiroshige. E eu acho que ela é lindíssima, assim, ela tem essa atmosfera muito meio noturna, melancolia, tem todo esse sentimento expresso ali, que é muito com o que o Weezer vai tratar no Pinkerton, que pra mim é meu disco favorito deles. Melhor disco deles. Essa questão do tempo das obras de arte, aquela hora a gente falou dos quadros, né? A Isa falou do quadro que ela achava que tinha a sensação que era muito mais antigo, ele era muito mais novo. Eu acho muito interessante como as obras do Hiroshige, elas são, tipo assim, muito antigas. Muito se você olha, tipo, alguém me dissesse que elas foram feitas na década de 60, 70, sim. Eu super acreditaria, assim, porque tem um uso das cores. E é muito interessante, porque a gente, às vezes, é tão bombardeado pela história da arte ocidental, que às vezes a gente esquece da riqueza e da complexidade que existia assim, no Oriente, como eles tinham outras perspectivas na hora de representar e de contar histórias a partir da arte. Que a gente está tão acostumado com uma arte que durante muitos séculos ela é muito voltada para uma religiosidade, para uma necessidade de se dialogar com a Igreja Católica, que é muito interessante quando a gente olha para outros países e pensa em outras possibilidades muito diferentes, assim, quando a gente pensa na história da arte. Inclusive, vale pesquisar sobre o trabalho dele, porque ele tem... É uma série, são várias coisas, assim, são desde cenas do cotidiano japonês até paisagens e momentos, assim, voltados à natureza. Eu gosto muito das pinturas que ele faz com chuva, então vale muito a pena jogar o nome dele e dar uma navegada pelo Google pra ver essas imagens. As que ele tem de mar são maravilhosas, assim, tipo, tem um movimento muito maluco, assim, muito bonito. Sim. Ai. Eu posso puxar uma brasileira? Puxa. Eu vou puxar uma aqui que eu gosto muito e que eu vi pessoalmente. Tá lá no MASP, né? Tá lá no MASP. Sérgio Mendes, com o Brasileiro, que tem uma capa que eu acho belíssima, que é do Heitor dos Prazeres, que é um grande pintor que representa muito, assim, a nossa cultura, principalmente negra, samba, música... a alegria, realmente, assim, o que é brasileiro mesmo, o que pulsa na gente, assim. Eu já vi essa. E eu acho muito icônica essa capa, porque o álbum se chama O Brasileiro, ganhou o Grammy de, acho que, World Music, na década de 90, quando, sei lá, o Grammy tinha essas categorias. E eu acho muito bonito. Eu gosto muito. Eu sou muito fã do Heitor dos Prazeres. Eu acho assim. Eu perdi a exposição que teve no. Acho que foi no CC.
Ai, não lembro. Foi no Rio, foi ano passado, eu acho. Teve uma exposição dele, eu queria muito ter visto, assim. Eu acho muito bonito tudo que ele faz. E esse é um caso de que é a obra inteira. Ela não tá cortada, ela tem até a assinatura dele ali na… né? Tem a assinatura na capa, tipo, como se fosse uma moldurinha, daí tá escrito brasileiro. Eu acho muito bonito, de Sérgio Mendes. Vou puxar uma aqui que é A Cesta de Rosas, de 1890. É uma pintura do Henri Fantin Latour. Ela é uma natureza morta, como o nome Acho que diz, é favorita. é um cesto de rosas. Eu acho ele lindíssimo. E aí, o New Order decide usar essa imagem no Power Corruption Lies, de 1983, que é um dos melhores discos deles, assim, é fantástico. Como ele completou 40 anos ano passado aí. E é curioso que, assim, ela é um recorte, ela é um pouco mais larga, então eles fizeram tipo, um recorte quadradinho pro disco. Mas eles têm aqueles acréscimos das paletas de cores, dos quadradinhos com as cores que tem na capa, que eu acho que dá um charme especial. Então tem uma interferência ali que meio parece que coisa de teste de impressão, né? Tipo de gráfico, exatamente. Assim. E eu acho muito bonito, assim, como ela meio que contrasta com o que é produzido dentro do disco, que ele é um disco mega enérgico, assim, tem muito essa transição total pra música eletrônica ali, mas ainda com muita guitarra. Só que você olha pra imagem de capa, ela te passa uma suavidade, assim. Então, eu acho bonito esse jogo que eles fazem da sonoridade com a imagem de capa. É muito maravilhoso, sério. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse álbum e vi a capa, falei, gente, mas como é que pode ser tão chique conseguir condensar, né? Conseguir condensar ali a ideia. Porra, cara, isso é muito foda. Eu vou puxar aqui aquela que o Nick citou pra gente trazer informação, porque esse podcast também é informação, que é a capa do Coldplay Viva la Vida or Dead and All His Friends, que é A Liberdade Guiando o Povo. É uma pintura do Eugène Delacroix em comemoração à Revolução de Julho de 1830, com a queda de Carlos X. É uma obra muito importante e muito conhecida, eu acho muito simbólica da cultura francesa. Sim. E é dessas obras que, de novo eu falei, como a gente é atrelado ao imagético de construção de uma cultura ocidental, que é tipo uma obra que na prática não tem muito nada próximo da gente, mas todo mundo conhece essa obra porque a gente passa por ela em diferentes momentos da nossa história, enquanto a gente está estudando a história de um país bem distante. Nossa, isso aí torava em livro de história. Seios, né? Vou puxar aqui um dos que é dos meus favoritos e já é até mais recente, que é a pintura Vela, ou Kerze, de 1983. Ela é uma pintura do artista alemão Gerhard Richter. Isso aqui é uma vela, é literalmente isso, é uma vela pintada num cômodo meio escuro ali, tem o contraste da parede, a sombra, tudo ali. Ela é a capa do Daydream Nation do Sonic Youth. A Kim Gordon, ela antes de fazer parte do Sonic Youth, ela tinha ela era aficionada por arte de maneira geral, então ela se envolveu com arte de inúmeras maneiras, ela estudou Nunca arte. Nunca achei que fosse pintura, tá? Não parece. Só um PS. Sempre e achei que depois fosse ela foto. vai trabalhar com telas, com produção de telas e tudo mais. E ela era muito apaixonada pela obra do Gerhard Richter. Ela chegou, acho que, a trabalhar em exposições que levaram as telas dele ali. E essa série dessa vela, ela é meio que… Alguns artistas têm alguns padrões de estudo. Eles ficam, anos aprimorando a técnica deles em cima de um objeto específico. E ele tem várias e várias e várias pinturas de vela, assim. São várias telas diferentes. Essa aqui é uma delas. E no livro, O Garota da Banda, a Kim Gordon e o Thurston Moore viajam até a casa do Richter para pedir autorização, porque ele era um cara que não gostava de deixar as telas deles serem utilizadas por outros artistas. E aí eles jantaram com ele, falaram sobre o conceito em torno do álbum, e aí ele autorizou fazer esse uso dessa imagem. E de fato, ela é uma dessas que você fala assim, cara, isso é uma pintura ou ela é uma fotografia? Porque ela é muito realística, né? O que eu acho bizarro é que… Não é bizarro, mas é dessas coisas do mundo da arte. É que essas velas hoje em dia do Gerhard Richter custam assim, milhões. Muito dinheiro. Essa específica, assim, se você entrar, foi vendida já na Christie's por, sei lá, 10 milhões, uma coisa 11 assim. milhões de dólares ela foi vendida. Surreal. Completamente absurdo, assim. E aí vocês falaram disso de uma capa que parece…
parece uma foto, né? Eu pensei durante muito tempo que era uma foto. Eu só descobri que não era uma foto quando eu li o livro da Kim Gordon. E uma outra capa que eu descobri esses tempos não, tipo, semana passada, realmente. Porque eu fiquei durante anos acreditando que era uma foto feita com tecnologia de computador. Que é a capa do Teenage Dream da Katy Perry, é uma pintura. E eu fiquei completamente passado. Sério? Claro! É uma pintura. Claro. É uma coisa que eu fiquei completamente pin-up, passado. né? É tipo, ela é pintada por um cara chamado Will Cotton. Ele é conhecido, a marca dele é ter esses desenhos de doces. Ele desenha as pessoas em torno de doces. E aí ele fez uma série de pinturas com a Katy Perry nessa época. Tanto tem uma outra obra que chama Cupcake Katy, que ela tá tipo assim, de coisa. Ela chegou a posar pra ele e aí ele fez esses desenhos. Só que eles são tipo, o da capa em si é muito realista, né? Tem uns outros que ficam muito mais claro. Que eles são pinturas, Gente, eu sou fã do disco, nunca soube disso. Eu fiquei muito passado quando eu descobri. E aí eu falei, faz muito sentido pra essa pauta que a gente tá fazendo. E fez sentido aqui na hora que a gente tava falando do Sonic Youth. Que a gente traz assim, a Sonic Youth e Katy Perry no mesmo tópico. É isso, Perfeito. é isso. Somos diversas. Comentário aqui somos do eucléticas. Vai tomar no cu, Isadora, eclética não dá. Comentário aqui é do Carlos Cesar, ele falou: fina estampa ao vivo de 1995. A capa traz um detalhe do mural do Diego Rivera, escolhida por Caetano, com o projeto gráfico do G. Alves Pinto e Hélio Eichbauer. Estrangeiro, de 1989. A capa de que gosto muito é uma maquete concebida pelo Hélio Eichbauer para a peça O Rei da Vela, do Oswaldo de Andrade, montada em São Paulo pelo Zé Celso Martinez. Eu amo essa capa do Estrangeiro, eu acho linda. ela assim, linda demais. E é muito interessante porque é tipo dessas capas que contam 1000 histórias, porque O Rei da Vela é uma dessas peças que sofreu censura, tem todo 1000 histórias em torno dela. E acho que a relação do Zé Celso Martinez Correia com o Caetano é muito bonita. E depois o Zé Celso aparece no clipe de O Estrangeiro. Então tem tipo vários pequenos detalhes contados a partir dessa capa que são muito bonitos. Quero trazer aqui uma que ela meio que distorce um pouco a pauta, porque a ideia é pegar pinturas e coisas clássicas que foram utilizadas, mas no caso aqui, a obra de arte em questão se chama Fim da Trilha, de 1918. Ela é originalmente uma escultura do Earl Fraser. O Fraser é meio que um desses artistas mega cultuados dos Estados Unidos por conta de suas obras. E essa escultura em questão, que se chama O Fim da Trilha, né? End of the Trail, ela mostra um indígena com uma lança em cima de um cavalo à beira de um abismo, e esse indígena ele tá tipo cansado, o cavalo tá cansado também. Tem toda uma dramaticidade, uma sensação de movimento do vento soprando contra os dois. E essa imagem, que na verdade é uma escultura de 1918, ela foi adaptada para a capa do Surf's Up, do Beach Boys, que é um disco que tem uma melancolia muito forte também por trás ali. E aí eles adaptaram como uma pintura, assim, eu não sabia também, fui descobrir agora fazendo a construção dessa pauta aqui. E tanto a tela quanto a escultura, tipo, a tela busca replicar o máximo possível a escultura, assim. Então ela tem essa dramaticidade muito forte e que era muito do que estava sendo discutido no disco na época também. Não, é surreal. Agora, vendo em detalhe, assim, eu nunca tinha visto também a obra, né? O olho do cavalo cansado, tipo, dá pra sentir, assim, que tá inchado. Cara, como pode, né? É muito surreal, muito bonito. Como pode a arte, né? Ai, juro, mas às vezes a gente fica bobo assim mesmo, né? Caraca, cara, como é que consegue fazer um negócio assim? Porra. Eu vou puxar então o que o Kleber falou de ter coisas que não são necessariamente uma pintura, mas eu já citei essa história aqui, mas eu acho importante ela ficar registrada nessa pauta específica que a gente fala da relação entre obras de arte e capas de discos, que é a capa do Severino do Paralamas do Sucesso. Sim. Ela tem uma capa do Gringo Cardia sobre uma obra do Arthur Bispo do Rosário. O Arthur Bispo do Rosário, ele tinha esses trabalhos que eram bordados, que ele ia construindo esses mantos, em que ele ia meio que registrando coisas que eram importantes para ele. E é muito interessante porque a obra do Arthur Bispo do Rosário, nessa época, estava em condições precárias, e para utilizar a obra em questão,
o Paralamas pagou pela descupinização de todo o acervo do Bispo do Rosário. E aí, logo depois ali que o disco saiu, a obra do Bispo do Rosário se tornou tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, e nos anos 2000 ela se tornou Patrimônio Cultural Brasileiro. Hoje em dia vocês conseguem acessar a obra dele no museubispodorosario.com. Lá conta toda a história dele, é tipo um dos artistas mais absurdos que a gente teve no Brasil. Esses dias, inclusive, no Twitter, as pessoas tinham... Viralizou um vídeo no TikTok. Então, esses dias, em algum contexto, também se falou que o Rico da Laçã citou o quanto ele gosta do Bispo do Rosário. E algumas pessoas ficaram comentando sobre isso. E daí ele explicou, tipo, por que ele era tão encantado com a obra do Arthur Bispo do Rosário. E ele é dessas figuras muito assim, quando você descobre a história e a obra dele, você fica completamente encantado. Então, vale a pena visitar o museubispodorosario.com. Eu achei fascinante que uma das pessoas que foi enfermeira dele foi ninguém menos do que Dona Ivone de Lara. E ele foi atendido pela Nilce, né? Nise da Silveira. Nise, isso, muito louco. Gente, uma que eu acho, assim, um bafo, um dos marcos, assim, do sei lá, acho que não só do rock, mas, tipo, das capas brasileiras de todos os tempos, é a Cabeça de Dinossauro dos Titãs, de 86, que, na real... é uma imagem, né, do Leonardo da Vinci, que no caso é a expressão de um homem urrando. Cara, como pode, né? Essa capa, traduz ela perfeitamente consegue... o disco, perfeitamente, né? Cara. Eu acho muito surreal, assim. Muito, muito. Como que consegue trazer esse espírito punk, essa coisa seca, uma coisa... humana, mas ao mesmo tempo é isso, né? Tipo, parece uma criatura. Uma criatura, assim, tipo, um bichano. É visceral. Eu acho muito brilhante. Fala, Renan. Eu acho que é muito interessante porque quando a gente pensa na própria obra do Leonardo da Vinci, ele é um desses... ele era milhões de coisas, né? Mas ele é um desses artistas que tinha essa relação com coisas que eram religiosas e arte sacra e criações desse tipo. Mas ele tinha um outro processo de pesquisa e de investigação da vida, de questionamento de todas essas coisas. Né? De uma forma que era tipo uma dualidade muito interessante. Eu acho que isso tem muito a ver com esse espírito questionador mesmo, de você entrar por dentro das coisas para desconstruí-las, assim. Acho que isso é muito absurdo, assim. Então é muito interessante. Eu adoro aquele livro dele que ele escreveu, O Código da Vinci. Muito bom. Muito bom. O filme, então, é ótimo. Melhor ainda. Eu recomendo pra todos. Eu quero puxar um aqui que eu me surpreendi muito na pauta, porque eu não sabia, que é a capa do Melancholy Infinite Sadness dos Smashing Pumpkins. Eu não sabia que era um mashup também. Eu também não sabia. Você tem um corpo de uma mulher meio que com uma colagem em cima de uma estrela flutuando pelo espaço, até aí beleza. Só que essa mulher, ela é composta de 2 recortes de telas diferentes. Um deles é The Souvenir, do Jean-Baptiste Greuze, que é a parte do rosto dela, né? Que é esse rosto meio que olhando pra cima. A imagem original é uma menina segurando um cachorro, olhando meio que pro céu. Parece que ela tá, tipo, entrando em transe, sei lá. Parece que ela vai ter um orgasmo, vai convulsionar qualquer coisa. Ela passa 1000 sensações. E a parte do corpo é um retrato de Santa Catarina de Alexandria, do pintor Rafael. E ela tem essa... Eu acho muito curioso como combina essa coisa dela, a mão meio retorcida, ela virando os olhos. Parece que ela tá tendo um êxtase, assim, religioso, uma coisa meio maluca. E eu acho lindíssima essa capa. É uma das melhores capas de disco de todos os tempos. Pra mim, o encarte dela também é muito bonito. E eu acho curioso que essa capa e várias coisas do Smashing Pumpkins nos anos 90, elas estão muito atreladas a, tipo, toda uma estética que existia nos anos 90, que era essa coisa meio assim, meio mística, e tinha umas coisas azuis, uns tons. Tem um nome específico para essa estética que era comum nos anos 90, que você faz, tipo, colagens, daí as pessoas faziam colagens nessas paredes. Tinha uma coisa específica em torno disso, que era meio tipo assim, eu gostei. Minha mãe ouvia Stevie Nicks e eu nasci assim, é uma coisa meio assim. Acho uma estética muito interessante, muito a cara dos anos 90.
Mas tem uma coisa também meio decô, né? Tipo, sei lá, tem umas coisas meio anos 20, não é? Era uma Assim, mistura de várias coisas. Parece também. né? Eles pegavam Tem essas muito coisas de isso. tipo Méliès, filme. Isso, exatamente. Exatamente. bem Cinema, isso, começo do cinema, assim. Posso falar uma última, gente? Vai, amiga. Que é um dos meus álbuns do ano aqui, capa talvez do ano que mais me deixou presa assim nos pensamentos, que é o Chanel Beads com Your Day Will Come. Ai, muito bom. Eu não sabia que era uma... Então, amigo, eu fiquei bem, como eu posso dizer, aficionada, acho que posso assim dizer. Conta a história aí. Então, aí eu fiquei, vamos lá, quando eu ouvi o álbum, eu peguei essa capa e eu falei, nossa, que capa bonita. E assim, a temática do álbum, né? O nome é Your Day Will Come. Fala muito sobre morte, fala muito sobre o que você faz no mundo e o que sei lá, tipo, meio que expectativas e realidade e o que não é daqui, o que é misterioso, enfim. E quando eu olhei a capa desse álbum, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, parece que essas pessoas estão indo de encontro ao mar e que parece que elas estão, tipo assim, que elas vão ser pegas, assim, tipo, pra ir embora, assim. Parece que é um barco fantasma que tá vindo levar elas. Essa foi a impressão que eu tive quando eu vi essa capa. Ou, sei lá, eles talvez sobreviveram ou não sobreviveram do Titanic, eles chegaram aos céus depois de um naufrágio, não sei, eu fiquei com várias questões. E aí eu cheguei, meu amigo, que existe essa obra, ela é de um artista dinamarquês chamado P.S. Krøyer. O nome da obra é Midsummer Eve Bonfire on a Skagen Beach. E o álbum, a capa do álbum é um recorte também, é bem aquilo que a gente falou sobre um recorte específico. A pintura original de 1906 é bem maior, ela é colorida, ela não é em PB, como o Chanel Beads fez nessa capa, né, do Your Day Will Come. E ela tem uma coisa muito mais festiva. Então, assim, eu fiquei muito em choque como ele conseguiu mudar totalmente a obra, né? Tipo, ele deu um novo significado, assim, e me fez pensar em tanta coisa. E era completamente outra coisa, a original. Pra mim, muito bonito. Elas parecem aquele episódio de The Juden Agent, quando elas vão ver a primeira vez a luz elétrica. E daí todo mundo usa uma roupa muito bonita. E eles ficam todos reunidos assim na rua pra ver as luzes se acenderem a primeira vez. Enquanto algumas das pessoas acham que aquilo é bruxaria. Eu acho fantástico. Perfeito, então. Eu quero trazer um aqui que talvez seja a manifestação artística mais antiga de toda a lista, que é a capa do Graceland, do Paul Simon, que ela tem esse quadradinho ali, que é uma pintura. Na verdade, ele é retirado de um mosaico da Etiópia do século XV, uma representação do São Jorge, né? Então você tem ele com a lança ali, o cavalo e tudo mais. E, de novo, o Simon viu essa imagem numa exposição no Peabody Essex Museum, em Salem, Massachusetts, em 1978. Ele se encantou por ela e acabou incorporando como imagem de capa do disco, assim. E eu achei curioso, porque, tipo, fala que é São Jorge, mas na minha vida inteira eu sempre achei que fosse, tipo, Don Quixote, sabe? Não sei porquê, eu fiquei com essa impressão vendo o carinha com a lança, o cavalinho ali. Então achei curioso isso, mas é São Jorge, no fim das contas. O Tábua de Esmeralda também acho que é mais ou menos dessa época, 1500 e pouquinho também. É verdade, não que citamos esse. A pintura do Nicolas Flamel, da lápide dele, né? É bem bonito. Comentário aqui, do Francisco Bronze, ele falou: o Blur com o Think Tank é a capa, Banksy, né? desenho do Banksy. Cheguei tarde, não sei se falaram. Não falamos. E ele falou também da capa do Real Estate, do álbum Atlas de 2014. A edição em vinil. É o quê? Eu não sabia desse. Vou pesquisar depois. O Banksy tem a história de que ele seria o... Tem várias teorias, né? Mas tem uma que eu acho engraçada, que é que ele seria que é do Massive Attack. Que ele seria o Del Naja do Massive Attack. Verdade. Fantástico isso, mas enfim. Eu amo essa teoria. Trazendo um exemplo mais novo aqui, é o The New Abnormal, do The Strokes, lançado em 2020. Eu amo essa capa. O disco eu acho uma bomba, mas essa capa é maravilhosa. É uma pintura do Basquiat, né? O Bird on the Money, de 81.
E é também meio maluca, cheio de traços, bem Basquiat mesmo, assim. Cheio de cor, cheio de referência. O Basquiat é um desses artistas que é mais valorizado no mercado de arte. Eu não sei se é por isso, mas eu tenho uma sensação que eu acho curioso que não há tantas capas que usam obras do verdade. Basquiat, porque seria algo meio óbvio, né? A gente sabe que existem muitos artistas que fazem referências e citam o Basquiat como uma referência fundamental. Tipo, Jay-Z tem várias imagens que ele tá meio iconograficamente remetendo ao Basquiat. Ele e a Beyoncé fazem muito isso, que às vezes eles utilizam de uma obra meio que para criar um diálogo, não necessariamente eles usam a obra em si, isso é bem legal também, mas é meio raro, a gente não vê tanto o Será Basquiat. que não é por questão de direito autoral, por ser uma então, coisa eu acho que é porque é né? muito Caríssimo. caro. Eu acho que é muito caro, amigo, pra usar. Você deve ter pagado. Porque a maioria dos que a gente citou aqui hoje são obras que já caíram em domínio público, né? Coisa de 1800, 1600, 1900. Esse aqui é recentíssimo. E são obras que não são tão pop. Porque aqui, quando a gente chega no Basquiat, a gente tá falando que ele vem ele é meio um pupilo ali, um protégé do Andy Warhol. E o Andy Warhol vinha desse universo de pop art, de entender uma mercantilização até mesmo da arte, né? E aí a gente vai ter vários trabalhos do Andy Warhol conectado ao mundo da música. E aí a gente tem talvez uma das capas mais icônicas do rock, perfeito. que é do Velvet Underground e Nico, que é a banana, né, do Andy Warhol. E Os que maiores. no encarte você pode descascar a banana. E é Eu acho isso fantástico. genial. É uma capa absurda, assim. E é muito interessante porque ele sabia como criar coisas que funcionavam iconograficamente boas para tipo, vender, se transformar em camisetas, em objetos de desejo, em todas essas coisas. Mas eu achei interessante trazer, pensando nesse universo de… Só antes de você seguir, amigo. E o Warhol tem várias outras capas que são super icônicas. Eu gosto muito da capa dos Stones. Da capa dos Stones. Ai, gente, como é que é o nome daquele que até a Jessie Ware se inspirou? É cantora, gente. Meu Diana pai. Ross. Diana Ross. Eu acho que é Silk, alguma coisa. Eu gosto da dos Stones que abre Abre o zíper, né? o zíper. É muito foda. A Diana Ross tem um disco que se chama Silk Electric, que eu acho muito bonita também. E ele tem, se você digitar aí Andy Warhol Album Covers, você vai ver uma lista enorme de capas que ele produziu. Essa do Rolling Stones que abre o zíper, esses tempos a gente viu esse vinil e eu tava original. Eu também. Tava tipo assim, muito dinheiro. Mas tava coisadinho, não dá pra ficar abrindo o zíper, eu queria mexer. É o Sticky Fingers. Absurdo. Isso. Desse universo de artistas ali da pop art, no mesmo mundo de Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat, a gente tem o Kit Haring, que é um desses artistas muito pop, muito iconograficamente replicado, e todo mundo tem coisas. Eu, inclusive, tenho milhões de coisas que copiam as coisas dele. E é muito interessante. A coleira do meu cachorro é dele. Tem tudo dele. Nós gays temos tudo que é possível do Kit Haring. E é muito interessante porque o Kit Haring tinha uma relação muito forte com a música. Então a gente tem todas aquelas imagens muito absurdas que ele fez junto com a Grace Jones, tipo quando ele pinta ela inteira, várias coisas assim. Tanto que tem uma época que a Rihanna faz uma pintura inspirada nessa pintura da Grace Jones. E aí a Grace Jones, daquele jeito dela de ficar puta, ela fala: foda-se que a Rihanna fez. O Kit Haring pintou ela? Não. Quem pintou? Eu. É tipo assim, ela, daquele jeito. Enfim, ele fazia umas coisas absurdas. Tem aquelas histórias, tem aquele ano específico em que ele criou o cartaz do Festival de Jazz de Montreux. E ele desenhava os artistas. E tem a história de que ele faz as pinturas dos artistas enquanto eles estão performando durante o tempo do show. E ele fez um quadro absurdo do Ney Matogrosso, que foi roubado. Ninguém sabe onde está esse quadro, quem pegou esse quadro. O Ney Matogrosso pediu para a produção depois e eles disseram que iam dar para ele esse quadro e ele nunca viu e ninguém sabe onde foi parar. Enfim, existe um Kit Haring desenhando Ney Matogrosso em algum lugar.
Mas tem algum registro desse quadro, uma fotografia ou não? E tem um vídeo na live do Festival de Montreux, dá pra você ver o Kit Harington pintando atrás. E ele tá desenhando, tem tipo umas penas, umas coisas. É bem tipo início dos anos 80, é muito legal. E o Kit Harington faz tipo várias capas que são de singles e algumas coisas especiais. Então ele fez… Tem um David Bowie que é bem bonito. Ele fez o Without You, do David Bowie, em 83. Ele fez a do Sylvester, de Someone Like You, que é ótima também. Ele fez algumas coisas bem icônicas. E eu acho que talvez a que eu mais gosto é que ele fez a capa do Red Hot Plus Dance, que é aquele projeto Red Hot que eles juntavam dinheiro para entidades que apoiavam pesquisas em torno do HIV/AIDS. Então a gente tem aquele outro Red Hot Plus Rio, mas esse aqui, o Red Hot Plus Dance, são vários artistas que fazem música pop, música dançante. Então tem a Madonna, o George Michael. E além da capa original, eu indico que vocês pesquisem a capa do single, que é o single da Crystal Waters e da Sabrina Johnston. São alguns remixes feitos pelo David Morales e esqueci como eles chamam hoje em dia, Joey Negro. Enfim, Joey Negro, gente. Ele tem outro nome hoje em dia. Depois vocês pesquisam o nome dele. Essa capa é super legal, é super bonita. E eu fico pensando, é daquelas coisas que me deixa reflexivo, porque hoje em dia a gente tem 500 mil coisas em torno da obra do Kit Harington, mas eu fico pensando todas as coisas que ele poderia ter feito, assim, né? Porque essas capas aqui que a gente citou, muitas já são nesse período ali, final dos anos 80. Então eu fico imaginando quantas coisas malucas ele não poderia ter feito com outros artistas incríveis por aí. Perfeito! Fechamos, meus amigos? Fechamos. Sentiu falta de alguma arte icônica, quer comentar, participar dessa discussão? Vá lá no nosso Instagram, na edição desse programa, e conta pra gente, ou comenta aqui na caixinha do Spotify, que está sempre aberta para os seus comentários. Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir, Nick Silva, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. Boa, e o que você ouviu que você não parou de ouvir essa semana? Eu ouvi mais singlezinhos. O primeiro deles é a Nilo Feriana com Mutations. Ah, é muito bom, tá na minha também. Ela tá se preparando pra lançar o próximo disco dela, o My Method Actor. E assim, tudo que ela lançou até agora tá absurdo. E essa é mais uma música absurda. Então assim, a ansiedade tá batendo lá em cima. E o My Method Actor vai ser lançado no dia 13 de setembro. Então tá quase aí. Minha próxima dica é a Nubia Garcia com Set It Free. Puta, outra também que tá se preparando pra lançar um próximo disco. Pra quem gosta de jazz, isso aqui é, assim, um primor. Ela chamou a Richie's Say Right, que é a vocalista do Cocoroco, que é outra banda de jazz ali da Inglaterra, né? E essa parceria ficou fodida, assim. Enfim, mais uma que tá lançando muita coisa boa pro próximo disco, né? E, enfim, mais uma que a ansiedade está lá em cima. E minha última diquinha aqui é o André Prando, que lançou há algumas semaninhas já o disco chamado Iririu. É bem legal, tem meio que de tudo de música brasileira, assim, reggae, baião, bossa nova, tango. São 11 faixas bem sortidas, assim, e todas muito boas. E tem participação da Juliana Linhares e do Chico Chico. E é isso. Boa, Isadora Almeida. O que você traz nessa semana? Amigo, lembrei de um álbum que eu ouvi. Achei que já tinha dado aqui, mas não, foi essa semana. É uma banda chamada Wish, com o Triple muito Seven. bom. Você ouviu? Ouvi. Shoegazeira. Mas meio... mas meio uns Smashing Pumpkins, sim, umas coisinhas meio bem assim, anos né? 90. Bem anos 90, exatamente. A capa é bem fun, bem divertida também. Mas eu não tenho muitas infos deles. Eu só ouvi o álbum, porque eu tinha ouvido um single numa rádio. Daí eu gostei, daí eu fui ouvir o álbum e achei bem bom. Mas não tive tempo de fazer uma pesquisa. Peço perdão, pessoal. Mas eu ouvi o álbum e fica aqui a dica. É bem gostosinho, gente. Quem gosta de coisinhas ali, rockinho dos anos 90 e umas coisinhas meio 2000 também, acho que vai gostar. Alternative Radio Stations, acho que vocês vão gostar. Boa.
É isso? E você, é isso. Bora lá, começar pelos singles aqui. Alessater com a música Quero Estar. É a segunda canção dele em carreira Bafo. solo aí do disco que chega logo mais. Muito Bafo. boa, gostei mais do que a música anterior. Eu achei bem chicletinho ali, uma baladinha meio anos 90. Ele mesmo falou que ele se buscou inspiração em Elliott Smith, em Everything But The Girl. Tem o clipe ali filmado com uma câmera mais caseira, assim. Tem ele e a esposa dele ali fazendo um casal curtindo um dia de sol em São Paulo. Altas expectativas pro disco e essa música, assim, tá Vem excelente. aí. Vem aí. Vem aí. Varanda, grupo mineiro de indie pop lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais, vai lançar o primeiro álbum de estúdio deles logo mais. E eles lançaram essa música que se chama Vida Pacata. Cara, quem gostou do disco da Pluma, eu acho que vai curtir demais. Eu sei que o Renan gostou também, Nick gostou aí. Então ficar de olho no som do Varanda aí, grupo mineiro que vai lançar seu primeiro álbum. Flying Lotus voltou com música inédita, com Garmonbozia. Garmonbozia é o alimento que as criaturas das trevas se alimentam em Twin Peaks. Ele segue aí inspirado pelo Twin Peaks e pelo universo do David Lynch, com que ele já havia colaborado anteriormente. Essa é a primeira música dele inédita em 2 anos e destaca esse lado um pouco mais experimental do Flying Lotus. Seguindo aqui, quem voltou também após 10 anos é a banda mineira Transmissor, banda ali que tem a Jennifer Souza como uma de suas integrantes, mas são cinco integrantes talentosíssimos. O último álbum deles foi o que teve produção do Miranda ali, foi um dos últimos discos produzidos pelo Miranda. Eles têm 3 álbuns de estúdio e voltaram agora com essa música inédita que se chama Noites com Gosto de Sol. Quem gosta de Milton Nascimento, Lô Borges, pode ir de cabeça que essa música está excelente. E por fim, nos singles, queridíssima Karen Francis, cantora e compositora amazonense que a gente já recomendou aqui, lançou uma música inédita que se chama BPM, é uma parceria com Biab, R&B com pegadinha de Afrobeats, música deliciosíssima pra grudar na sua cabeça. Eu gosto bastante da Karen, gosto muito do disco que ela lançou ano passado, a gente já gravou por trás do disco com ela aqui, e agora volta com esse musicão que é BPM. Indo pros discos, Tinashe lançou Quantum Baby, que é o segundo capítulo da trilogia iniciada com o BB Angel o ano passado. É o disco que foi catapultado por conta do sucesso de Nasty, que eu acho que nem ela, nem ninguém estava esperando que fosse viralizar. Virou um sucesso dentro do TikTok, viralizou, apresentou Tinashe para muita gente. E tem altas músicas muito boas. Getting No Sleep é excelente. No Broke Boys. Tem várias composições. Ele é bem mais minimalista em relação aos outros trabalhos da Tinashe. Eu acho que esse é o charme dele, assim, de ter essa coisa de mesclar música eletrônica com R&B. Algumas das canções são produzidas pelo Nosage Fing, Isadora Almeida. Ele assina algumas das faixas ali. Então, quem gosta de uma batidinha meticulosa, minimalista, esse disco novo da Tinashe está muito bom. Meu problema com o disco é que foi muito curtinho. Quando eu tava começando a gostar, acabou. São 8 músicas, 22 minutos. Tem umas 2 que tem menos de 1 minuto de duração ali. Eu concordo. Então, é muito, mesmo. Muito bom, mas acaba muito rápido, assim. Sim. Podia... Não sei se ela vai lançar a trilogia como algo só depois. Eu acho que ela vai fazer um álbum só depois, pela duração, assim. Seguindo aqui nos lançamentos, Charlie Bliss, banda nova-iorquina que eu sou apaixonado, lançou o novo álbum de estúdio, que é o Forever. É o primeiro álbum de inéditas em 5 anos. Muito gostoso, indie rock com pegada de música pop. As letras são bem sentimentais agora. Chicletinho, assim. Ela me lembra um pouco, sei lá, No Doubt, Gwen Stefani em alguns momentos. A voz dela lembra um pouco da Carly Rae Jepsen também. É como se fosse um disco da Carly Rae Jepsen. Muito Carly Rae É como se fosse um disco da Carly Rae Jepsen com uma pegada de rock, assim. A voz, ela é muito parecida. Nossa, então eu nunca tinha pensado Tem umas nisso. músicas que vai pra uns cantos meio Robin, assim, uns que tem mais sintetizador. Ele é o disco mais pop deles, eu acho, até agora, assim, gosto bastante. E por último, um lançamento nacional, que é o Thiago França, com Canhoto de Pé. Thiago França, compositor, saxofonista, a mente por trás da Charanga do França, que é um dos blocos mais legais do carnaval aqui de São Paulo, e integrante do Metá Metá,
colaborador de centenas de outros projetos da cena brasileira, lançou esse primeiro álbum dele pós-pandemia, Canhoto de Pé. Eu acho muito curioso como o França, ele consegue criar múltiplas possibilidades com uma abordagem muito minimalista. Em geral, as canções é ele e o saxofone, tem a inserção de alguns músicos de percussão, de baixo em algumas das canções, mas em geral é ele experimentando a partir do instrumento, da repetição, da sobreposição das camadas, ou mesmo no minimalismo, no canto solitário do saxofone ali. Então é um trabalho que vai para muitas possibilidades. Eu gostei demais da imagem de capa dele segurando um cartaz desses meio que de mercado no centro de São Paulo, assim. Então quem gosta de jazz, de música experimental, de brincar com as possibilidades sonoras, esse disco novo do Thiago França tá bem interessante. Vamos pro próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Começando o nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso, Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente pode dar dica de filme, de disco, de documentário, de qualquer coisa que a gente queira. Então vamos lá, amigo, o que você traz? Eu tenho um filme bem ruim, mas bem divertido também. É um que estreou agora na Prime Video, que chama Jackpot. Eu Loteria também ia Mortal. recomendar ele, vamos junto! Meu Deus, que filme ótimo e ruim ao mesmo tempo. É exatamente isso. Ele é muito ruim e muito bom ao mesmo tempo. É bem isso. Eu vou ler a sinopse uma comédia... aqui, ó, pra Isadora Leia. que gosta de sinopse. Lança. Em um futuro próximo, uma grande loteria foi criada na Califórnia. Contudo, é possível matar o vencedor para reivindicar legalmente o prêmio multibilionário. Katie Kim, que é interpretado pela Aquafina, se vê por engano em posse do bilhete premiado, o que coloca sua vida em risco. E aí ela conta com o John Cena para ajudar ela no papel de Noah. E tem ainda a participação do Simu Liu como um dos vilões ali e do Machine Gun Kelly fazendo ele mesmo dentro do filme. É absurdismo, assim, é tipo... Sei lá, pra mim é aqueles filmes de ação dos anos 90, que tinha uns brucutu. Sim, só que não se levando a sério em nenhum momento, assim. Porque é uma ação muito legal, muito bem feita. E só que joga pro lúdico, como diria menino Renan Guerra, assim. Tipo, vai pra um lugar muito bizarro. E é muito divertido, assim. Tudo que acontece ali é nada crível, mas é tudo muito bom. É bem essa pegada, é total anos 90, assim, em filme de ação, mas ele lembrou muito um filme de comédia que eu gosto, que é aquele Tá Todo Mundo Louco, que é também um filme que eles precisam fazer uma corrida pra chegar primeiro e ganhar uma herança milionária, um prêmio em dinheiro, alguma coisa assim. Tem o Mr. Bean, tem mais uma galera nesse filme. Sim. Pra mim pareceu um misto disso, assim, de brucutu com... E pra mim, cara, a combinação Aquafina e John Cena ali, pra mim, é maravilhoso. é muito boa. Eles estão perfeitos nos papéis deles ali. Não dá pra levar a sério nada nesse filme, assim, é tudo uma galhofada. Você viu os bloopers no final? Sim, no final, né? A galera errando. É eles maravilhoso. Rachando o bico de tanto dar risada o filme todo. Mas enfim, é isso, amiga. A nossa dica. É e isso. a sua? Jackpot. E você, o que você traz? Gente, eu que tô assistindo Emily em Paris por causa da minha mãe? Mas eu ouvi falar que tá bem ruim a temporada nova. Então, mas eu nunca nem tinha gostou? assistido nada, né? Não, mas daí a diva tava ficando aqui um tempinho em casa. E daí que ela descobriu Netflix. E aí que ela descobriu Emily em Paris. E aí ela adorou, assistiu tudo, fica me falando das roupas. Ai, filha, que linda a roupa da Emily, você viu? Ai, a amiga dela, ai, elas são tão lindas. Aí eu comecei a assistir, né? Uns episódios ali com ela. E aí assisti a temporada nova inteira. Ah, gente, pra garotas e garotos que estão, assim, querendo fazer nada. E garotes. Só ver. E garotas. Maquiagem ver, tipo, assim, é para todos. para todas, exato. Querer ver umas roupas ali que meio que não combina, mas combina. Umas coisas meio assim. Esvaziar a cabecinha. Uma coisinha meio novelinha da 7. Gostoso, vai que vai, entendeu? Então eu vou dar aqui de dica pra esvaziar a mente Emily em Paris, gente. Nova temporada. Gente, eu vou dar mais uma diquinha aqui, já que tá mais curtinho hoje. É uma banda que eu conheci pelo Spotify que se chama Them Are Us Two. É um projeto de Dream Pop que já encerrou suas atividades. É uma parceria entre Kennedy Ashley e Cash Askew.
Foi fundado na Universidade da Califórnia, é um projeto de Dream Pop deliciosíssimo. Eles têm poucos trabalhos de estúdio, tem o Part-Time Punks, que é um EP de 2015, o Amends, que é um álbum de 2018, mas o que eu recomendo mesmo é o Remain de 2015, é um disco lindíssimo de Dream Pop, com umas vozes meio etéreas, assim, bem cara de anos 2010, assim, quem gosta, a gente falou bastante de Tumblr há algumas semanas, então essa atmosfera meio Tumblr. Essa capa eu já tinha visto circular em alguns lugares. Tem vários sites que fazem comparações deles com Kate Bush e Elizabeth Fraser do Cocteau Twins. Então quem gosta de um dream pop, de um indie, de mulheres com vocais etéreos, bota pra tocar, que é um som bem gostoso. Them Are Us Too. É um projeto que já se encerrou, mas que vale a pena você tirar um tempinho pra ouvir. Comentários referentes à última edição do nosso programa Artistas Plantados pela Indústria ou Não, em que comentamos sobre os Industry Plants, falamos também sobre a questão dos Nepo Baby, se é legal, não é legal, se vale, não vale. E aqui, ó, o comentário do Fernando Loyola, ele falou: a Clairo recentemente participou fazendo backing vocal e tocando instrumentos em shows do Fred Gibbs, inclusive, olha só. Perfeito, vamos lá. Eu gostei muito desse aqui. Tem esse ouvinte nosso, né? Que ele mora nos Estados Unidos, ele é americano. Eu amo ele. Já falou que... Eu amo ele. Um beijo, querido. Ele já falou que ele ouve o nosso podcast para aprender português. É BW Reed 66. Ele escreveu assim, mas, 3 pontinhos. Eu gosto, Clairo. Planta ou não. Também ela é uma menina local no meu estado de Massachusetts. Que fofo! Eu não sabia que a Clairo era de Massachusetts. Um beijo, querido. O comentário do Alexandro Vieira, ele falou assim: eu dei um grito quando o Nick finalmente questionou sobre só terem citado mulheres como Industry Plants. Tem um bom tempo que só o que tem é incel chato, com esse discurso chato para atacar mulheres e pessoas LGBTQIA+, por coisa que no fim das contas é só capitalismo agindo como sempre. E as plantas do The Last Dinner Party, eu infelizmente vou estar regando com gosto. KKKKKK. Muito bom, muito bom. Tá, vamos lá. Comentário aqui do OverBRVH. Maldade pôr a Clairo na capa. KKKK, mas excelente tema. Divo, tá tudo bem. Comentário do Kleber, que não sou eu, ele falou: tira minha Clairo da capa. Haha. Eu amei aqui, ó. Franco Allen Castro 94. Planta sabe fazer isso? E uma pergunta. Eu amei. E o último aqui no Spotify, o comentário do JB Oliveira Jr. Ele falou: concordo com tudo, passo o plano para todos, menos o Drake. Esse eu quero que se lasque mesmo. Pior que o Drake não é planta da indústria, não. Ele fez a carreira dele lá atrás. A questão é que o Spotify começou a inflacionar as canções dele ali, sempre fazendo aquele esquema de acaba a música, entrava a música do Drake. Então ele virou meio que o artista mais tocado dentro do Spotify. Mas ele não é... Infelizmente, esse não foi uma planta, não. Ele esse comprou o lugar dele ali também, né? Mas enfim. Discussão para outro dia. Eu não quero discutir mais. Chega. Fechamos, meus amigos? Fechamos. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter, e é isso. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Segue o nosso companheiro Renan Guerra, que está doentinho, _ Renan Guerra. E se puder, apoia a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes. Participa aqui das gravações ao vivo, como Jefferson Kozenieski, Júlia de Flora, Fabrício Neri, Tuane Malman, Tiago Rocha, Fábio Jota e Leonel Moura. Muito obrigado por apoiar a gente. E nesta sexta-feira, na data de lançamento deste programa... Amanhã, no dia 23 de agosto de 2024, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tem festa do nosso podcast lá no Zig. As Olimpíadas chegaram ao fim, mas elas continuam no Zig, porque a gente vai levar as Olimpíadas do Pop. Então vamos fazer as maiores medalhistas
do Poppers também, por que não? Vamos levar as maiores medalhistas da música para tocar na pista do Zig. Ingressos no link que você encontra na descrição desse programa ou lá no nosso Instagram. Certo, meus amigos? Certíssimo. Então, Certo. tchau. Acabou. Vamos para casa. Tchau. Hoje, tchau. Beijo. Esse podcast foi editado por Nick Silva.